pausa para falar dois assuntos importantíssimos para você. Todo mundo sabe que assistência 24 horas costuma ser uma dor de cabeça nas associações. Mas com a Assiste-me, você resolve isso de forma eficaz. Com foco total em qualidade, a Assiste-me entrega 95% de satisfação para o seu associado. Então não perde tempo, clica no card acima ou no link da descrição e garanta condições especiais para a sua associação. Assiste-me, eu uso e indico. Revolucione sua segurança com o bloqueio embarcado da Inova, tecnologia que trava o veículo em caso de remoção do rastreador, SIM card ou uso do jammer, garantindo a proteção máxima e alta taxa de recuperação. Clicando no card acima ou no link da descrição, você garante um desconto diferenciado. Grupo Inova, um universo de possibilidades. Se o MDA pode ou não assumir o risco, é uma questão um pouco controvertida. No passado, um MDA chegou a assumir risco, a remuneração dele dependia do resultado técnico da seguradora e a SUSEP entendeu que havia um conflito de interesses entre o MDA e os segurados na ponta final. Iniciou o processo administrativo, ainda não foi julgado em definitivo, mas há um questionamento. Tem gente que defende que o MDA é um mero agente da seguradora, faria total sentido ele receber uma parte do resultado. Ele não MDA aqui, se ele for representante, ele é um agente da seguradora. E isso é um ponto interessante. Ele representa a seguradora. A associação, ela representa o associado. Ela está do outro lado. A administradora é um administrador fiduciário. Ela tem só que gerir. Ela não representa ninguém. Ela garante a rigidez do sistema. Então, é uma questão importantíssima para ponderar quem você vai representar. Qual é o seu interesse? E que risco está assumindo. Então, MDA, se tem risco de sinistro ou não, a princípio não assume por conta não precisa assumir, ponto. Se participa do resultado técnico e financeiro, é questionável, por isso eu coloquei um asterisco ali. Não tem que ser autorizado o MDA, quem tem que ser autorizado é a seguradora parceira. Não tem capital mínimo requerido. Os ramos operam nos ramos da seguradora parceira, mas tem um ponto. Depende da seguradora parceira. A seguradora parceira chegar e falar, não tiver um contrato de longo prazo, a seguradora parceira falar, olha, então, eu estava investindo nesse ramo, mas eu desisti, não quero mais subscrever nesse ramo. Isso acontece, tá? Não quero mais. Acho que não faz mais sentido para minha operação, eu quero sair do ramo alto no Brasil. E aí, o que faz o MDA? Procura uma nova seguradora. Poxa, mas não é tão rápido assim você montar um programa de MDA, fazer a migração de uma para outra. Então acaba correndo o risco da operação ser descontinuada ou ter um soluço aí, que pode ser grande, pode ser pequeno, para trocar de parceiro. E eu vou dar um exemplo que aconteceu no mercado de crédito. Bom que é público, a gente pode falar disso. E foi um exemplo. E deu tudo certo, tá? Por sorte deu tudo certo. Mas a Neon Pagamentos, lá em 2017, acho. Isso, 2017. A Neon Pagamentos, ela tinha uma parceria com o Banco Neon. Poxa, mas Neon Pagamentos, Banco Neon é a mesma coisa. Não, não era. O Banco Neon, ele era de outros acionistas que não tinha nada a ver com a Neon Pagamentos, que tinha colocado a marca, trocou a marca para Banco Neon porque trabalhava basicamente fazendo as coisas do Neon para o público em geral, tinha outras operações
internos, mas não tinha nada de gestão do Neon, do Banco Neon, nada disso. E a Neon foi lá, Neon conseguiu um aporte de Venture Capital bem grande para a época, salvo engano, 70 e poucos milhões de reais. Grande aporte. Isso foi numa quinta-feira. Sexta-feira pela manhã, 7 da manhã, comunicado. Banco Central decreta a liquidação do Banco Neon. E aí? A operação da Neon Pagamentos parou. Na hora. Liquidação significa parou a operação agora. Não tem interventor, não tem administração temporária. Não, parou agora, cessou. Ou seja, recebeu investimento numa quinta-feira. Sexta-feira, o banco parceiro que tinha o mesmo nome é liquidado. E vocês podem até procurar no Google, você vai ver que é exatamente um dia o investimento, dia seguinte a liquidação do banco. E aí? O que a gente faz? Por sorte, a Neon estava indo muito bem na época. Tinha mais gente interessada em fazer parceria. O investimento que receberam de Venture Capital foi muito bom. Então, estava no hype. E teve um trabalho muito intenso no final de semana. Tanto jurídico quanto tecnológico. E na segunda-feira conseguiram divulgar que foi feita uma parceria com o Banco BV, do Grupo Votorantim. E alguns dias depois começou a funcionar de volta o Neon. Mas foi uma situação absolutamente excepcional de conseguir achar um parceiro que no final de semana, que tivesse apetite para fazer, que tivesse sistema pronto. Então a SUSEP está olhando mais para isso, está suspendendo produtos com mais frequência. Então por isso depende muito do parceiro. Você tem que olhar o parceiro no detalhe e ter confiança que ele está fazendo a coisa certa. Então, especialmente importante aqui para a administradora que demonstre, não só para a SUSEP que tem os controles, mas para as associações também que tem esses controles e não vai estar sujeito a um problema. Porque se começou a dar problema ali, aqui e ali, e o mercado vê, se tivesse uma associação, se fosse o gestor de uma associação, o que eu faria? Vou trocar de administradora. Vou trocar agora. Porque isso aqui vai dar problema. Pô, a regra fala que eu posso trocar o grupo, tal, é só um prestador de serviço. Pô, mas a gente sabe que a dor de cabeça para trocar a base de um lugar para o outro, seja com a base que for, cada um tem um sistema, seguradora e cooperativa. Aí é o framework completo regulatório. Vai ter que fazer todo o reporte, está sujeito, e aí sejam os cooperados, a diretoria dos cooperados aqui, sejam os diretores e controladores de seguradora, vão correr o risco, o que é muito bom que o pessoal corra risco. Porque a hora que eles correm risco, eles sabem que tem que fazer direito. Não dá para fazer de qualquer jeito. Isso é especialmente importante nesse mercado, que você lida com o dinheiro dos outros. Você recebe primeiro para pagar depois. E no final, quando uma seguradora tem problema, quem perde é a sociedade. Que investiu esperando uma proteção, esperando ter uma tranquilidade e chega lá não tem. A SUSEP quer saber não só se você tem dinheiro, mas de que dinheiro está vindo isso. Está vindo do fundo tal, está vindo do CDB tal. Se você falou que é do CDB tal, que está indo o dinheiro, você vai ter que resgatar o CDB tal para colocar o dinheiro. Não é outro, é aquele. Mas o que a gente recomenda para todo mundo? Vamos levantar o capital primeiro, pessoal. Vamos colocar numa holding. Ah, mas vou tirar do sócio e colocar numa holding. Vai facilitar a sua vida. Se der errado, a gente liquida a holding e volta o capital para as pessoas. Se der certo, a SUSEP já olhou no processo de autorização a origem dos recursos, de onde veio cada um, está na holding e fica ali num título do governo ou CDB só. Assim, coloque no CDB de uma boa instituição financeira, sem correr riscos. Mas tem uma que está dando 150%. Boa, essa é boa.
É o seguinte, lembrando que a proteção da FGC é limitada, tá? 250 mil. Aqui vai ser mais do que isso. Então, sejam prudentes aqui, coloquem uma instituição financeira ou títulos do governo, Tesouro Direto, tá fácil. Coloca lá, deixa lá o dinheiro. Dica SUSEP, de autorização prévia, resgata e faz o aporte na supervisionada. É uma transação. São 3 documentos. Não, 4. Pedido de resgate, extrato mostrando o resgate e a saída do dinheiro da holding para a seguradora, comprovante de transferência e extrato da seguradora, ou da cooperativa, ou da administradora. Sim, tem que mostrar todos, tem que mostrar o extrato, tem que mostrar o comprovante, tem que mostrar o pedido, E o ato tudo isso. societário. E o ato societário. Estrutura operacional e tecnologia, como eu falei, ela vai ser montada muito provavelmente depois da autorização prévia, só que já no plano de negócio tem que falar como você vai fazer, não precisa falar nem com quem, você falar com quem você poderia fazer, alguns ali, mas tem que mostrar que você entende, que você sabe o desafio que vai ter. E aí, graças a Deus, esse desafio não é meu depois. Eu tive esperado aqui de 4 a 18 meses, dependendo da documentação. Então, era isso. A hora da decisão é agora. Vão sair as normas. E você fala, pô, mas eu tenho mais 18, 24 meses. Passa voando. Passa voando. Tem que conversar com sócios, tem que levantar dinheiro, organizar o capital, organizar tudo. O tempo passa voando. A hora de sentar é agora. Não dá para esperar 23 meses e ali, aos 45 segundos do tempo, achar que vai conseguir uma autorização, vai conseguir funcionar. Porque lembramos, o prazo aí de 18 ou 24 meses, aí tá para sair, é para as associações passarem a usar as administradoras. Por que 18 a 24? Porque tem que autorizar as administradoras. E o prazo aqui, ó, de 4 a 18 para autorizar. Ou seja, 24 meses, você vai estar com sorte, ali, vamos lá, pegar alguém muito rápido. Vai protocolar em 2 meses agora, tá preparadaço. Protocola em 2 meses, aprova daqui a 4, já foram 6. Tem a homologação em mais 2, foram 8. Sistema, quando fica pronto? Começou na homologação ali, 3 meses? Isso, no mínimo. Ou seja, no melhor dos casos, 9 meses para começar a operar, com sorte. Uma gestação, né? Isso, 9 meses, uma gestação. Sendo prático aqui, 12, tá? 12 meses para ter uma condição operacional aqui, que ainda vai ter que fazer os contratos com as APVs, vai ter que... Tem regra para montar o contrato, viu? Tem coisa pra caramba, então trabalho jurídico operacional grande ali. Então, assim, para começar a operar aqui, uma administradora vai demorar 12 meses. A gente estava falando de 18 meses, eram só 6 meses de gordura. Toda operação de seguro, ela tem que ser contabilizada. Então, se eu fiz uma emissão de uma apólice, eu tenho que contabilizar essa emissão. Eu tenho que contabilizar o prêmio emitido, o IOF, o valor da corretor ou dos corretores, tem corretagem, cocorretagem, o valor do estipulante, que você citou agora há pouco, que é um cara que também participa do negócio e leva um percentual. Todos esses valores têm que ser contabilizados. E você, ao final do mês, quando você emitir aquele tal do RO que eu falei, aqui, o RO, se você vê o RO
prêmios emitidos, dos documentos que foram emitidos no mês, tem que bater o quê? Com a conta contábil de prêmios emitidos. Toda operação do GEPRO tem que ser contabilizada. Aí eu fiz um motor de contabilização, que é bastante útil, Felipe, é bem interessante. Porque toda operação, qualquer operação, eu dei o exemplo de prêmio emitido, mas um sinistro avisado, que o Fernando falou, é a mesma coisa. O sinistro avisado tem que ser contabilizado. O endosso, uma alteração de auto, por exemplo, que muita seguradora nem faz, né? Porque também é complicado de fazer, ele também vai ser contabilizado. Eu paguei uma parcela, ele é contabilizado a parcela. E é contabilizada nas suas linhazinhas lá. Prêmio, IOF, comissão. E não é assim só não, porque quando você contrata as coberturas do auto, o auto, eu não lembro o grupo ramo dele, não sei se... Não, o ramo é 31, o grupo ramo 05, acho, 0531. É que o grupo ramo é uma coisa mais nova também que foi criada recentemente. E ele tem do grupo 31, mas tem de outros ramos também. São 5 ramos, acho que pode ter nas coberturas de auto. E cada valor desse, da parcela que você pagou ou da parcela que foi emitida, a mesma coisa, ele tem que ser contabilizado nessa linha, é por ramo, não é um número. E aí você pega R$100, divide por 3 e contabiliza. 33 de 33, 33 de 33, 33 de 33. Deu 99,99. Você não falou que é 100? Botou aqui no relatório que emitiu 100, mas você botou aqui 99 na contabilidade. Né? 99,99, né? Pô, isso é muito comum. Um centavo, mas é uma transação. Pega a vida, uma seguradora que tem 1 milhão de vidas. Já gerou uma diferença aí de 10 mil, se não me falo a memória. 100 mil, 10 mil, acho. Então, esses detalhes, para você ajustar e fazer ele bater redondinho, poucas seguradoras fazem. Poucas seguradoras. Aí você tira o relatório, não bate. Aí a SUSEP vem, olha, não bate. Tudo bem, por merrequinha, a SUSEP não vai te autuar, não vai dizer que você tá faltando coisa ali, não vai. Mas um pouquinho aqui, um pouquinho no outro ramo, um pouquinho ali, um pouquinho lá, ela começa a entrar. Aí ela manda umas cartinhas, né? Olha, teus números não batem. Aí você tem que fazer um trabalho lá. Mas, cara, também não é outro mundo. É chamar a SUSEP, aí tem um cara de compliance da seguradora que vai lá na SUSEP. SUSEP, olha só, temos aqui o nosso plano de ação. É a palavra-chave. Chegou lá falando, tem um plano de ação e mostrando realmente que você já sabe o problema e tem que corrigir. Beleza, a SUSEP vai te dar 2, 3 meses, aí depende tudo da negociação, da gravidade do assunto e por aí vai, né? A SUSEP define o plano de contas que você vai seguir. Uma sugestão de plano. Você pode criar subcontas lá para você ver de alguma maneira diferente. Mas ela tem definida que a conta do pendente da companhia é, sei lá, 11.311, não sei o que lá. A emissão, prêmio emitido é 31, sei lá o quê. E por aí vai. Então você chega no teu sistema GEPRO e define a tua guia contábil, que a gente chama. Onde você vai botar cada operação que existe, cada evento que existe no teu sistema, emissão, cancelamento, restituição, aviso, ajuste de estimativa, pagamento, cancelamento de pagamento, todos os teus eventos contábeis com seus valores, com as suas, que a gente chama de verba, que é IOF, prêmio, comissão, e cada verbinha com sua conta de débito e sua conta de crédito. Então, uma vez você feito isso, que normalmente a gente já leva até preenchida, que a gente tem já do mercado isso, e as seguradoras fazem um ajuste pequeno para o seu plano de contas, como que ela está usando. Mas, baseado nisso, ele vai pegar a operação, vai mandar para esse cara que é o GECOM, que está pequenininho aqui, tinha que estar GEPRO, não tinha que estar GECOM, mas ele vai traduzir aquilo que ele fez com a guia contábil e contabilizar. Contabilizar significa o quê? Gerar o evento contábil para mandar para o teu sistema de contabilidade. Tá? Não é sistema contábil isso aqui. Ele vai fazer a integração para o sistema contábil. E lá no sistema contábil, beleza, aí agora com a contabilidade. Tá? E que esses números aqui estão aqui dentro também. E se foi o próprio GEPRO que mandou para a contabilidade,
Então aí não tem como eu estar errado. Tudo meu vai bater. Mas tem muita seguradora que não manda para mim para eu contabilizar. Ela contabiliza pelo sistema dela e manda para mim depois. E se ela contabilizou 99,99 como prêmio emitido e mandou para mim 100, aí já não é uma diferença que eu não consigo pegar. Se ele mandou para dentro da contabilidade, apólice a apólice, eu venho aqui no teu sistema contábil, vou pegar a tua razão, vou jogar dentro do GEPRO e vou bater cada operação, se ele tiver contabilizado operação por operação. O que não é normal, porque o volume é muito grande, né? Quando a gente fala de vida, olha que número impressionante. A estimativa é que cerca de 18% da população brasileira tem algum tipo de seguro de vida. E houve recentemente um fato que comprovou esse dado: a pandemia. Os dados comprovam que as pessoas que perderam a vida durante a pandemia, cerca de 15 a 18% tinham algum tipo de seguro de vida. A amostra já foi a própria pandemia. Validou. Ela foi o veículo da amostra. Exato, validou. Agora, um detalhe importante: dos 18% da população ativa, acima de 18 anos, porque abaixo de 18 anos não é possível contratar seguro de vida. Dessa fatia da população que tem alguma proteção de vida, desses 18%, quase 60% é de seguro coletivo. Ou seja, são pessoas que só têm o seguro de vida porque a empresa oferece. E qual o problema desses 18%, mais da metade, ser seguro de vida em grupo? Quer dizer que se a pessoa sair do grupo, sair da empresa, ela perde, ela está desprotegida. Esse é o primeiro problema. O segundo problema: bom, essas coberturas nunca são suficientes. São coberturas muito baixas, somente para cumprir uma obrigatoriedade dos sindicatos e, enfim. Então, as pessoas que estão dentro dos 60% que correspondem a dentro dos 18, vamos considerar que dos 18, 10 estão, dentro de um seguro de vida em grupo. São pessoas que estão ainda vulneráveis, porque o dia que sair perde, a cobertura não é suficiente e pior, o dia que perder esse seguro, se a pessoa tiver uma pré-existência, um problema de saúde, ela nunca mais vai conseguir fazer outro seguro de vida. Então, a gente pode considerar que o mercado brasileiro tem uma população basicamente desprotegida. Uma pequena fatia da população tem um seguro de vida individual para chamar de seu.
Porque se eu tenho o meu seguro de vida individual, para onde eu for, eu levo ele comigo. Não importa a empresa que eu trabalhe, não importa onde eu esteja. Então aqui a gente já consegue encontrar uma boa lacuna de atuação. Olha que dado interessante. Isso aqui a gente buscou na FENAPREV e na SUSEP. Dados recentes mostram aqui como é que funciona o seguro de vida individual e o vida em grupo. A faixa verde aqui é o prêmio, a arrecadação em prêmios, ou seja, o quanto o mercado paga por esses seguros. E aqui o quanto corresponde a sinistro, pagamento de sinistro. Isso aqui é no vida individual, é isso de sinistro para isso de pagamento de prêmios. Olha no vida em grupo. Poxa, por que será? As pessoas que trabalham ou que têm um seguro pela empresa morrem mais? Por que será que acontece isso? Aqui não há muito critério para aceitação. Eu tenho lá 200 funcionários. Eu contrato um seguro de vida em grupo para os meus 200 funcionários, a seguradora não vai perguntar o estado de saúde de cada um deles. Não tem muito critério. Ao passo que aqui no vida individual, a análise é uma a uma. A seguradora vai me fazer algumas perguntas. Quer dizer, tem uma série de perguntas, a tal da DPS, né, Declaração Pessoal de Saúde. Tem seguradoras que têm declarações simplificadas e outras que colocam lá 12, 15 perguntas com detalhe. Quer dizer que aqui a aceitação é muito mais criteriosa. A seguradora analisa o risco com mais cuidado. Enquanto aqui a possibilidade é uma porta aberta sem chave. Aqui também tem uma modalidade chamada capital global. E aqui, quando a gente vê capital global, significa que entra todo mundo e a empresa que contratou, o estipulante, né? A empresa que estipulou o seguro, ela só vai informar o grupo segurado, quem é o grupo segurado, depois que acontece um sinistro. O capital global, normalmente, as pessoas contratam pela facilidade, não precisam ficar informando todo mês quem entrou, quem saiu, o funcionário foi demitido, o funcionário foi contratado. Então, a facilidade acaba criando aí um problema também. Eu gosto disso aqui. Esse é bom para a seguradora, é bom para o corretor que vende e é muito bom para o cliente também que tem seguros mais completos, com coberturas e melhores garantias. Eu gosto desse. Esse aqui cumpre o seu papel, mas aqui é uma venda mais consultiva, de melhor qualidade. Então, assim, conhecer as pessoas com conexão profunda é importante para a gente escolher melhor quem vai estar no nosso negócio, tá? E na nossa vida, né? E a autenticidade, que eu falei aqui, né? Acho que a felicidade genuína e a autenticidade, elas andam muito juntas, porque ser autêntica é poder ser a gente mesma. Quem aqui já não se viu, às vezes, usando algum tipo de máscara? Você vai num lugar e fala assim, hoje eu nem queria ir, porque tem fulano lá presente e ele me deixa desconfortável, e aí eu vou ter que fingir que não sou eu mesma, eu vou ter que vestir uma máscara, eu não quero isso. Então, não. A leveza de poder ser a gente mesmo é muito bom, né? Isso é essencial. Gostaram dessa parte? Aqui cortou modelos mentais. Aqui eu pego uma estratégia também do Peter Senge, que é um filósofo, cientista, super estudioso, e ele lançou a quinta disciplina. Alguém já ouviu falar da quinta disciplina? É um negócio relativamente não novo, né? Não é muito novo, ele é de 1980, e ele fala do pensamento sistêmico da quinta disciplina. Então ele pega como uma engrenagem. Isso é muito legal porque em todos os meus anos de experiência na vida profissional CLT e agora no desenvolvimento humano como empreendedora, eu noto que isso é uma vertente que vale muito a pena da gente seguir. Então, primeiro aqui, o modelo mental que cortou aqui, não sei por qual motivo,
que é o modelo mental? Eu tenho um modelo mental positivo, uma mentalidade que eu possa ir para a esquerda e para a direita, tendo flexibilidade, que eu saiba o que é bom para o meu negócio, que eu não seja engessada por um processo. E esse processo eu preciso ter visão do todo, a visão sistêmica, né? Então aqui a visão, né, ele junta tudo aqui, a visão, aprendizado em equipe, domínio pessoal e pensamento sistêmico. A visão é sistêmica, a engrenagem aqui funciona. A visão é sistêmica porque se eu tenho um modelo mental de que eu não posso ser engessada, eu não vou olhar só para uma área, eu olho para todas as áreas da empresa, o impacto que isso vai me causar. Então, hoje eu vejo assim, se eu fizer um contrato mal feito, qual o impacto que isso vai dar? Ele vai dar um impacto X. Aí depois ele pode dar um impacto Y lá na outra área. No momento tal da empresa, isso vai impactar. Então, eu preciso ter essa visão sistêmica. Não adianta a gente ser só dono do negócio, olhando a parte técnica, se a gente não olhar a parte global da empresa. A gente precisa olhar o todo, né? Isso, a gente como donos da empresa, a gente precisa olhar para o todo. Que nunca foi tão falado em team building, em trabalho em equipe. E trabalho em equipe funciona, só que precisa de um processo para ser feito, porque cada ser humano pensa de um jeito, e aí quando a gente senta junto para trabalhar e fala, ai meu Deus, não está saindo resultado nenhum. Então as ideias, elas precisam ter tempos de reunião marcado, comentado, para a gente poder ter um resultado verdadeiro aí no negócio. Domínio pessoal, que é isso, de não querer a minha vontade. Eu quero a vontade daquilo que vai ser bom para o negócio. Se for bom para o negócio, vai ser bom para mim como reflexo. E é isso que a gente precisa ter. Quando a gente tem a organização sistêmica, o negócio flui melhor, o negócio desenvolve melhor, o negócio cresce mais rápido e prospera mais, tá? A empresa, quando ela é sistêmica, ela evita decisão isolada que gere efeito colateral negativo em outras áreas de negócios. Então, a visão de consequência é uma visão de dono, uma visão proativa. É uma visão que eu me responsabilizo pela consequência daquilo que vai acontecer em todo o meu ecossistema, em todo o meu negócio, tá? E por último, aqui, né, a gente tem aqui o líder sendo orquestrador e não executor. A gente sempre ouve falar, né, que a gente precisa sair do operacional. E não é fácil a gente sair do operacional. Às vezes a gente, por exemplo, eu e a Eliana na Lake Business somos nós duas e tem mais uma equipe de 5 pessoas que cuida da área comercial e tem uma revista que a gente tem também. Então, às vezes a gente fica muito no operacional. Então, só que a gente precisa ter visão sistêmica para não ficar só ali e deixar de abrir caminhos para novos negócios. Tá, então, aqui eu acho que é fundamental de você ter pessoas e escolher bem as pessoas para poder deixar de ser o executor. Pausando de novo para falar 2 novidades para vocês. Com a regulamentação avançando, a diferença entre crescer e desaparecer está na gestão. E a RX transforma operações desorganizadas em estruturas eficientes, com governança, controle e padrão profissional. Se sua assistência ainda depende de esforço manual, você já está atrasado. A RX Administradora, preparando sua operação para um novo mercado. Para saber mais, basta clicar no card acima ou no link da descrição. A CNPPM atua para conectar entidades de todo o Brasil, fortalecendo práticas, ampliando diálogos e construindo um caminho sólido para o futuro da proteção patrimonial mutualista. Clique no card acima ou no link da descrição e faça parte dessa confederação. CNPPM, união que transforma, movimento que avança. Fala comigo, jovens! Estamos aqui mais um dia na imersão aqui na Suíça com um dos maiores representantes aqui de proteção veicular, de seguro e de resseguro. E para conversar com vocês, eu trouxe uma pessoa muito importante, ele é advogado e especialista no mercado de seguros, Roberto Panucci. Seja bem-vindo, meu amigo. Bem, bom dia. Bom dia. A gente viu a palestra sua aí, né? E você falou muito sobre as opções das associações. Queria que você pontuasse esse valor aí das associações e como que elas podem se comportar daqui para frente. Maravilha. Só lembrando um pouquinho aqui do que aconteceu nos últimos anos. As associações eram marginalizadas, perseguidas pela SUSEP, Sim. que usava a procuradoria para entrar com ações contra as APVs.
E isso gerou um movimento que deu origem à lei complementar, que tratou isso da forma correta. É um grupo regular, honesto e que merece ser regulado. Sim. Isso surgiu lá no começo do ano passado. No segundo semestre, a SUSEP colocou em consulta pública normas tanto para tratar de administradora quanto de cooperativas de seguro. Foram objeto de inúmeros comentários pelo mercado e, por coincidência, esta semana, essas normas foram objeto de reunião do Conselho Diretor da SUSEP e a gente espera aqui para os próximos 15, 20 dias que tenhamos as versões finais publicadas dessas normas, trazendo a regulamentação definitiva para as associações, para as administradoras, para as cooperativas de seguro e que vão permitir que as APVs tomem uma decisão, escolham para onde vão daqui para frente e isso vai ser essencial, porque elas têm um prazo para se regularizar, já se cadastraram perante a SUSEP ano passado e a partir do momento que sair a regulamentação, esse prazo começa a contar. Quem sair na frente vai se dar muito melhor. Sim. Vai ter uma janela ainda prioritária da SUSEP para quem protocolar no começo. Sim. E é esperado que quem esteja lá consiga ainda ganhar mais mercado, ganhar mais experiência dos outros. Acho que vai ser um momento muito interessante do mercado de seguros e proteção aqui os próximos meses deste ano, começo do ano que vem. Perfeito. As associações, elas abrangem uma boa parte do mercado aí, né? Você acredita que com essa regulação, com essa mudança que está tendo no mercado, ainda tem espaço para mais crescimento? Com certeza, com certeza. Se a gente for olhar a frota total segurada do Brasil, mais a frota objeto de proteção patrimonial, a gente deve ter aí 40 e poucos por cento da frota total. É um oceano azul, Faltam né? 60% ainda, falta muita coisa, tem muito espaço para todo mundo, especialmente porque vai tirar um pouco daquela pecha que as associações, que foi colocada nas associações para trás, que é o seguro pirata. Não, não é, agora é regularizado com a chancela da SUSEP e a gente sabe que as associações conseguem oferecer produtos personalizados, com preços bons, e a gente acredita que isso vai aumentar a penetração da proteção, do seguro no mercado brasileiro. Perfeito. Dentro da visão ainda das associações, o que você acredita que as associações precisam pontuar e entender aí nesse momento que é primordial dentro dessa visão da regulação? Essa é a questão de $1 milhão. Isso. A associação, o que ela vai fazer? As normas foram desenhadas para que elas se plugassem em administradoras. As administradoras fariam toda a gestão do dinheiro, dos grupos de proteção, e a associação ficaria ali na ponta final, contato com os segurados, com os associados, e trataria do cuidado com o grupo em si. Poderia oferecer assistências, poderia oferecer outros seguros para esse grupo, mas é uma visão um pouco diferente do que é feito hoje, pelo menos do ponto de vista de controle do próprio grupo. Sim. E isso pode gerar dúvidas em muitas associações se o caminho correto a seguir é se plugar a administradora. E uma nota importantíssima, a associação, seus dirigentes não podem controlar a administradora. Sim. A administradora tem que ser independente. Esse foi o grande ponto, né? Exatamente, ponto de muita discussão, porque você tira justamente de quem fazia a gestão do grupo, a gestão, Sim. ele fica só na venda, só na parte comercial, atendimento, e a questão é se isso é interessante, se isso é o adequado para todas as associações. Sim. Entendo que não. Tem gente que vai seguir por esse caminho, justo, ótimo,
E que vai funcionar, Vai né? funcionar, vai funcionar. Vai ter uma administradora profissional que vai gerir os recursos de cada grupo. Esse pessoal vai ter um alívio ali das obrigações, da gestão, vai ficar muito mais numa venda, pós-venda, o atendimento, o cuidado com o associado. Mas tem gente que pode querer falar, pô, eu não quero fazer só isso. Eu sou bom em administrar, em olhar o risco. Eu entendo a necessidade do meu associado. Eu consigo desenhar produtos. Eu entendo como isso funciona. E aí qual vai ser a escolha? Vai deixar de ter associação e vai montar administradora? Vai ter o capital para montar a E vai ter o administradora, capital para isso? Mas tem outras opções. Podem se juntar, aí tem que dar baixa a associação, mas Sim. podem se juntar e montar uma cooperativa. Que muita gente falando da cooperativa também, né? Que pode ser um Pode progresso, ser, né? pode ser um progresso. Alguns que a gente está vendo estão montando seguradoras já. Sim. Saíram da direção de associações, já estão desde o ano passado montando seguradoras, estruturando, porque no final, pô, eu sei vender, eu sei como que é, mas muito mais que isso, eu sei tratar desse risco. Eu entendo o meu nicho melhor do que os outros. Eu tenho uma sinistralidade adequada, eu sei controlar a subscrição, a escolha de segurado, quando entra, quando não entra. Sim. Eu sei quando é fraude, quando não é, e eu sei precificar isso. O meu valor está aí. Então tem a opção de ser uma seguradora também. Sim. E tem a outra opção também, que é ser o famoso MGA, Sim. que é o Muita Managing gente General fala Agent, também. exatamente. E qual que é a diferença da associação para o MGA? É uma diferença basicamente de aspectos financeiros. Ah, sim. A associação não pode distribuir lucros. Verdade. A associação, ela não vai mais ter a gestão do dinheiro. O dinheiro tem que ir para a administradora, que vai receber uma taxa de administração fixa, e daí vai pagar a associação pelos serviços prestados. Diferente do MGA. MGA, ele pode trabalhar para a seguradora. O MGA, em muitos casos, é um agente da seguradora, é um braço da seguradora específico ali, desenhado, que pode vender, pode participar do resultado técnico, que a associação não pode, pode participar do resultado financeiro, que a associação também não pode. E o MGA, para quem quiser, já tem seguradoras aí fazendo isso. Já funcionando, né? Já funcionando. Não tem custo regulatório, não tem capital mínimo. Sim. Não tem obrigação regulatória direta perante a SUSEP. O principal responsável é a seguradora, que já está lá, já fez o produto. E a questão é achar uma seguradora parceira que faça o produto Sim. que essas pessoas precisam e consiga desenhar uma parceria que funcione. Óbvio que tem desafios, Sim. por isso nem todo mundo segue por esse caminho. Uns foram para seguradora, alguns foram para MGA, outros estão pensando em montar cooperativas e outras administradoras. Cada um tem a sua melhor opção. Perfeito. E depende muito do que cada um quer, do que cada um é bom, da visão de futuro e também do capital que a pessoa quer investir. Perfeito. Dentro dessa reunião da SUSEP, que foi a última agora, teve algumas coisas que ficaram na dúvidas, por exemplo, sobre a questão do tempo, que seriam as associações terem 24 meses, né, que seriam 2 anos aí, para se readaptar. Mas esse tempo, ele conta a partir do primeiro cadastro ou a partir desta próxima reunião? Aquilo. A norma não saiu ainda, mas Sim, o que me interpretativo, pareceu né? ali da reunião do Conselho Diretor, que seriam 24 meses a partir da publicação das novas normas. O que se Perfeito. discutia antes era 18 Sim. dessa publicação, agora parece que aumentou para 24. Acho que 24 faz sentido. Sim, também acredito. Não é tão fácil estruturar, não é tão rápido. Sim, não é simples, montar. né? Vamos lá,
associações vão depender, que forem mantidas como associações, vão depender primeiro das administradoras serem autorizadas pela SUSEP. Sim. E um processo de autorização da SUSEP demora, pelo menos hoje, de uma seguradora, demora de 6 a 8 meses em casos bons, de 12 a 18 em outros casos. Perfeito. Dentro ainda dessa conexão que a gente teve com a SUSEP aí, nesses últimos dias, o que você acredita que possa ser positivo para as associações? Não, já tinha muita coisa positiva desde a minuta de regularizar isso, de ser uma norma pensada no segmento, não foi colocado requisitos indevidos. Sim, a SUSEP ouviu, né, todo o segmento. Ouviram o mercado, mas antes de... Eles ouviram o mercado depois que fizeram a consulta pública, mas já antes. Eles Sim. já vinham ouvindo o mercado há um tempo e a norma, ela saiu proporcional às obrigações, tanto que a gente olha o capital mínimo de uma administradora, esse capital cresce a 0,662% dos prêmios dos últimos 12 meses, Sim. que é proporcional ao risco. O capital de uma seguradora de alto cresce a mais ou menos 22%. Então, Bem diferente. porque o risco é diferente. Sim. Então já foi pensado, as obrigações são diferentes, os riscos são diferentes. A SUSEP fez um trabalho muito bom em fazer uma regulação proporcional para as administradoras. Sim. Nas administradoras, você acredita que 3 meses é o prazo suficiente para já estar começando tá entrando, né, no mercado? Não. 3 meses de forma alguma. O mínimo para elas se prepararem para fazer o protocolo na SUSEP após a norma sair com todas as regras vão ser uns 2 meses. Sim. Alguém pode prometer fazer em menos tempo, mas a gente tem muita experiência com autorização e sabe que é muito Complicado. muito raro, é praticamente inviável. A gente prepara cerca de 40 documentos para um processo SUSEP. Desde documentos, dados dos controladores, dados dos administradores, currículo, acordo de sócios, plano de negócios, viabilidade econômico-financeira, Nossa, muita coisa. políticas. Sim. São quase 40 documentos. Fazer isso no curto No prazo desse. é pedir para errar. Sim. E você errou, a SUSEP vai fazer um ofício, vai apresentar exigências, e isso vai atrasar o processo. E vai atrasar a SUSEP também. Sim. Porque ela olhou, ela tem que diligenciar o processo, pedir novos documentos, pedir novas informações, olhar de novo, e vai ter muito processo rodando ao mesmo tempo. Então, eu acho que com 2 meses é o mínimo viável aqui para se entrar com um processo novo. A SUSEP vai demorar, aí acho que tem uma agenda prioritária ainda, para conseguir aprovar uns 4 meses, que passam por diversas áreas da SUSEP, passa por Sim. autorizações, passa pela CGMOP, passa por diversas áreas, para que cada uma olhe um aspecto da autorização, seja documentos controladores, seja aspectos econômico-financeiros, de reserva, e tudo isso é avaliado. Então, não é um processo tão simples. Ou seja, assumindo que a regulamentação sai agora em abril, eu espero que as primeiras administradoras sejam aprovadas pela SUSEP lá para setembro, outubro, e comecem a operar só ano que vem. Que além de ser autorizada pela SUSEP, Sim. a administradora precisa contratar time, parametrizar sistema, deixar tudo pronto para rodar. Muito rápido, né, para fazer isso tudo. É muito rápido. E pela nossa experiência, a maior parte não começa a fazer isso até ter a primeira autorização da SUSEP. Sim. A hora que a SUSEP dá autorização prévia, o pessoal fala, pô, beleza, agora eu vou gastar dinheiro, vou contratar, que eu só tenho que homologar agora. Sim. E a homologação é só cumprir o que você falou para a SUSEP que você ia fazer. Perfeito. Então, são uns 4 meses para autorizar, uns 2 meses para homologar, aí nesse mesmo período parametriza o sistema, contrata gente, faz a seguradora rodar. Convenhamos, ou a seguradora ou a administradora rodar. 2 meses para colocar uma empresa regulada para rodar
É quase Já é impossível. desafiador. É desafiador. O pessoal consegue, tá? Sim. O pessoal consegue. Mas é bem desafiador. Mas é bem desafiador. Não é fácil assim. Se alguém falar, não, tranquilo, vai em 15 dias tá pronto. Eu falo, tá bom, liga pro cara de sistema lá. Vamos ver se fala isso. Vê se ele fala que vai estar pronto em 15 dias. Não tem como. Não tem. Perfeito. O que você vê como tecnologia para o ramo de proteções veiculares? Olha, Guzmão, a gente está... A Confitec, que é a empresa lá onde eu trabalho, ela está no mercado de seguros já há muito tempo. A gente está há mais de 20 anos no mercado e a gente acompanha de perto as principais seguradoras do país. Perfeito. Durante esse tempo todo, a gente trabalhou em todas as áreas da seguradora. Então, desde a subscrição até o sinistro lá no final. E isso tudo trouxe muito conhecimento para dentro da Confitec para desenvolver produtos para ajudar esse mercado. Perfeito. Então, nós estamos vendo agora a chegada desse novo player no mercado, que são associações e cooperativas, com muito bons olhos. Eu acho que isso vem enriquecer o nosso mercado, melhorar o mercado de seguros no Brasil, Perfeito. de proteção no Brasil, Sim. né, generalizando, né? E com esse tempo todo nós trabalhando dentro dessas seguradoras, nos mostrou que sistemas mais são necessários dentro desse ambiente. E conhecendo agora, foi um prazer aqui participar desse evento, porque eu conheci mais de perto o negócio do mutualismo. Sim. Que pra gente era uma coisa meio estranha, diferente. E foi muito, muito legal, porque agora a gente consegue ver exatamente como podemos adaptar as ferramentas que antes só rodava dentro das seguradoras, trazer tudo isso para esse mercado de mutualismo. E tem tudo a ver. Sim. É tudo muito similar, Sim. né? Queria que você explicasse para o nosso público a diferença entre o seguro e o resseguro. Brevemente, sei que é uma informação muito extensa, mas brevemente só para o pessoal entender qual que é a diferença entre um e outro. Boa. O resseguro a gente chama de seguro da seguradora. Quando você, seguradora, recebe um risco de, sei lá, R$1 milhão, um apartamento de R$1 milhão, e ela não quer arcar com aquele risco sozinho, ela pode pegar parte desse risco e passar para uma seguradora. Então você pode contratar uma seguradora e falar, olha só, vamos fazer o seguinte, todo risco meu que ultrapassar 500 mil, você entra no risco comigo com um percentual, por exemplo, de 30% do risco. Então ele vai fazer um plano de resseguro, que por acaso, nesse caso, se chama cota share, ela vai entrar com um percentual daquele risco, dividindo com a resseguradora. Perfeito. Então, na hora que ele receber o prêmio, a seguradora recebe o prêmio, 30% é da resseguradora. Perfeito. Na hora que ela receber o sinistro, 30% é da resseguradora. Isso é uma coisa importante, além de você estar dividindo o risco, você não está comprometendo todo o seu limite técnico de emissão com aquele 1 milhão no meu exemplo. Sim. Então, se o meu limite, quando a seguradora entra no mercado, ela tem um limite que ela pode, até onde ela pode ir. Se você pegou um risco de 1 milhão e repassou 300 mil, que acho que foi o meu exemplo, de 30%, ela só vai contar como 700 na carteira dela. Sim. Então, ela abre espaço para ela ter mais seguros dentro da carteira dela. Porque aí, para ela aumentar esse limite, ela tem que entrar com um processo na SUSEP, que não é nada rápido. Então, enquanto isso, ela pode ir dividindo o risco com as resseguradoras para cá. Perfeito. E é legal porque hoje, nós, no nosso mercado brasileiro, você tem muitas resseguradoras. Então, você pode fazer um composto com N resseguradoras para tratar com esse. Claro, eu estou pegando um exemplo simples de um valor pequeno, Sim, mas claro. existem riscos de bilhões. Sim. Então, onde não é uma resseguradora só também que vai entrar sozinha com você, você divide esse risco com muita gente no mercado. Perfeito. A gente tem falado muito sobre inteligência artificial e nós participamos, né, de um evento ali falando sobre inteligência artificial e o que você consegue observar aí o mercado, para onde a gente está caminhando dentro desse perfil? Cara, a inteligência artificial, a IA, ela está crescendo muito. Sim, Ela assustadoramente. Tá né? assustadoramente para o nosso dia a dia. Sim. Não precisamos nem pensar em profissionalmente para o nosso dia a dia. Perfeito. Hoje o que você consegue fazer com uma IA é absurdo. Hoje você chega numa IA dessas existentes, você carrega o seu exame de sangue, ele te diz tudo que está com problema dentro do teu exame.
E você vai dando conversa para ele, ele vai te respondendo. E a linguagem é natural. Sim. Mas o que eu preciso fazer? Olha, você precisa fazer isso, isso. Você quer que eu te dê uma dieta? Pô, por favor, me ajuda a fazer uma... É claro que a gente tem que procurar um médico, né? Mas Sim. é um exemplo de como... Isso vai estar cada vez mais dentro Presente, da sociedade, presente na sociedade. Gente, lembrando que esse boom aconteceu com a entrada do ChatGPT. Exatamente. Que tem, o quê? Pouco 2 tempo. anos e meio? Exatamente. Estamos começando. A gente está lá no início desse processo. A minha empresa é de tecnologia, a Confitec é uma empresa de tecnologia, né? Nós estamos aí no Rio e em São Paulo. Sim. Sei lá, tem uns 300 funcionários trabalhando dentro da empresa. Nós estamos envolvidos num estudo muito grande em cima de IA, que todo dia muda. Esse eu acho que é o grande gargalo, né? De ter que atualizar o tempo inteiro. Impressionante, Guzmão. Se você não estiver disposto a estudar, você fica para trás. E fica para trás assim, ó. Muito rápido. De um dia para o outro você fica para trás. Sim. Então a gente está com IA, a gente tem diversas utilizações. Nós temos sistemas aí, nós temos um sistema jurídico, por exemplo, dando um exemplo simples. Sistema jurídico para você poder cadastrar as ações judiciais. Ok. De sinistro ou de eventos nesse nosso Sim. novo mercado, né? A gente pode ler uma ação, a gente carrega uma ação mesmo, um PDF da ação, você carrega dentro do sistema, ele vê quem é o autor, quem é o réu, em que vara está, ele pega todos os dados e joga dentro do sistema sozinho. Que bacana. Você não precisa mais ficar imputando tudo. Ele já faz isso automático. É impressionante, Guzmão. É impressionante como ele lê aquilo e sabe exatamente o que é. Porque mais para trás, a gente vai olhar o seguinte, não, tem que estar escrito autor, 2 pontos, para pegar o nome do autor. Não é isso. Ele lê um texto e sabe quem é o autor. Isso é uma coisa que a gente fica... Assustadora, né? A gente fica impressionado, a gente de TI fica impressionado. Esse é um exemplo, por exemplo, no jurídico, né? Que eu tô Sim. dando. Mas nós temos aí, a gente utiliza IA no sistema de inspeção de risco, por exemplo. Você pode fazer, num rural, por exemplo, se você estiver entrevistando a pessoa dentro da sua inspeção, tudo que ele falar, está falando. Sim. Depois ele transcreve, traz tudo por escrito. Uma coisa simples que a gente usa no nosso celular, no WhatsApp. Perfeito, muito fácil. Toda hora aparece uma coisa nova que é onde você pode usar. A gente tem muitos outros exemplos. A gente está trabalhando uma agora de IA dentro do que a gente chama de DPS, que é uma declaração de saúde para seguros de vida. Onde normalmente as seguradoras têm um questionário. A pessoa vai preenchendo, respondendo o questionário. Ele responde o questionário. Dependendo das respostas dele, a IA pode falar, não, pede um exame complementar de sangue, de um outro qualquer exame, de coração, qualquer exame. Você manda para o cliente, nem precisa mandar, o cliente já vai receber isso automaticamente que ele precisa fazer esses exames. Sim. Ele sobe os resultados do exame. E a IA avalia, aprova ou não. Tem um caso aqui mais complexo. É melhor você jogar isso para a banca para poder analisar. Então o que você ganha? Você ganha economia no seu processo. Sim. Você não precisa Tempo, mais ter uma banca para olhar cada formulário daquele para analisar o risco. Então ela começa a analisar e já libera os simples, pede uma exigência para os mais difíceis e os mais complexos. A gente não recusa nada, obviamente, é automático. Sim. Então você manda poucos casos para uma banca resolver. Como isso, toda hora entra, né? No nosso evento que a gente teve a oportunidade de participar ontem, sim, eu acho que o ponto principal que a gente viu eram câmeras dentro de ônibus, né? Essa tecnologia maravilhosa. Mas o impressionante, a câmera filmar tudo bem, sim, ela filmar antes, tudo bem, mas ela percebeu que o movimento que uma pessoa fez dentro do ônibus era suspeita. A percepção é muito... Pra gente perceber é difícil. É difícil. Claro, se você olhar para aquele, sabendo o que vai acontecer ali, você vai notar, mas aí... Dentro de um globo de pessoas? Um monte de gente lá dentro, e de repente ele escolhe e esse cara tá suspeito. E ele começa a filmar. Sim. E isso já evita grandes problemas. É impressionante, né? É impressionante como é IA. É meio assustador, digamos assim, né? É assustador. A gente diz que... Até para vocês que é de tecnologia, costuma... A gente usa IA para fazer help dos sistemas. Sim. Ele lê um código e ele consegue dizer como é que funciona aquele help.
A gente diz que é mágica. Sim. Ele leu. E é linguagem natural. Não Exatamente. é linguagem técnica. Ele vai falar para você, não. Para você tirar esse relatório, você faz isso, e aí clica lá e ele vai estar, né? A gente usa IA para testar os sistemas. Onde Sim. você define os cenários de teste e depois você não precisa ficar uma pessoa repetindo aquilo toda hora. Ele vai lá, pega, aplica dentro do teu sistema e roda tudo. Ou seja, tem um campo absurdo aí pela frente para a gente crescer. E explorar Com essa- ainda, né? Crescer e explorar bastante. E estudar muito ainda. É perfeito. Eu queria que você me falasse um pouquinho qual que é o desafio de colocar no mercado tão competitivo e tão desleixado com essa parte do ser humano, como colocar isso como prioridade para as pessoas. Perfeito. Olha, quando a gente fala de seguro de maneira geral, são duas questões que são incertas. Sim. O se a gente vai precisar do seguro, como o carro, né? Se eu vou bater o carro um dia, se o meu carro vai ser roubado um dia, a gente não sabe. E se, quando? Quando isso vai acontecer? São duas incertezas. Sim. No seguro de vida, só existe o quando. Não É existe o certeza. se eu morrer. Não, é o quando. E essa consciência as pessoas têm, mas não é algo urgente na visão das pessoas. Porque, poxa, eu estou me sentindo tão bem, por que eu tenho que me preocupar com isso? Quando eu precisar, quando eu ficar doente, quando eu sentir alguma coisa, eu vou tentar fazer lá um seguro de vida. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que muitas vezes você não tem como contratar um seguro depois que já tem um problema de saúde. Sim. Fica muito mais difícil, você pode até conseguir contratar, mas com garantias limitadas. E, resumindo bem, as pessoas que querem contratar, muitas vezes já não podem por questão de saúde. Sim. E quem pode, às vezes não quer. Sim. E o desafio do vendedor, do corretor de seguros, é levar essa consciência, é levar um conhecimento de que hoje está tudo bem, mas se algo acontecer, você tem que estar protegido. Sim. As pessoas se preocupam muito com o patrimônio, né? Com o Perfeito. carro, com a casa, e que é legítimo isso, por tanto esforço que as pessoas têm durante a vida para conquistar todo esse patrimônio. Mas vale a pena pensar sobre quem você coloca dentro da sua casa, que é a sua família, o seu bem mais precioso. Perfeito. E eu até disse aqui na minha apresentação essa semana que eu uso o ontem, o hoje e o amanhã na mesma frase para representar essa situação, com a seguinte frase. Sim. Se ontem tivesse lhe ocorrido algo que lhe impedisse de trabalhar hoje, quem pagaria as suas contas amanhã? E isso, Muito boa o frase. seguro de vida responde a essas questões. Sim. Seja não só para a questão de morte, porque às vezes a gente fala de seguro de vida, as pessoas logo pensam na morte, né? Sim. Que é a parte que mais assusta, né? É o que assusta e que Mas às tem vezes invalidez, tem... tem invalidez, tem a questão do diagnóstico de doença grave. Sim. Quantas pessoas a gente conhece que passam por tratamentos de câncer, que passam por um AVC e situações que a pessoa está aqui, vai Normal. sentindo, né, vai sentir na pele as consequências disso, Sim. dos tratamentos, e que o seguro pode amparar com um valor que pode te ajudar tanto nos tratamentos, quanto também após o tratamento, você fazer uma viagem com a família. Esse tipo de cobertura é pouco conhecida ainda do mercado, né? Sim. Outra também é o seguro de incapacidade temporária. As Perfeito. pessoas Isso aí é que- muito importante você falar. Pois é, as pessoas que não conseguem, que ficam um tempo sem trabalhar, veja, a invalidez é algo definitivo. Perfeito. Né? A incapacidade é temporária. E a incapacidade temporária, às vezes, dura 3, 4, 6 meses. Às vezes, uma coisa mais simples, uma fratura, algo que incapacite a pessoa de trabalhar Naquele um tempo, momento, né? naquele momento, e que o seguro pode providenciar ali o pagamento da sua renda Sim. para pagar as contas mensais, para que você não tenha um desequilíbrio econômico e a sua família não fique desamparada. Eu acho que essas coberturas são fundamentais para a manutenção das famílias e que as pessoas fiquem mais tranquilas, né? Você acredita que essa
conexão de não as pessoas ainda não terem com o seguro de vida é cultural, é por conta financeira? Qual que é o ponto que as pessoas ainda não têm esse momento de olhar e falar assim, cara, eu preciso disso de verdade, isso é importante para mim? É muito cultural. A questão não é financeira, porque nós temos hoje produtos muito Acessíveis, baratos, né? acessíveis, e que as pessoas conseguem contratar através de vários canais. Canal bancário, o canal corretor de seguros, enfim, hoje existem várias formas de acessar o seguro e a proteção, o seguro de vida. Só que o que falta é a conscientização, a orientação, a oferta. Nós não temos um problema de demanda. Muita gente precisa do seguro de vida. Sim. O que falta é a oferta. Uma oferta adequada, personalizada, qualificada, de forma mais consultiva, que eu escute o perfil de cada família e eu possa adaptar ali uma solução, não só que você precise, mas que também caiba no seu orçamento. Sim. Eu vendi muitos seguros de vida que os clientes pagaram a partir de R$ 3,50 por mês. Não, muito acessível. Poxa, só não tem quem Mais não barato quer. que um café. Mais barato do que um cafezinho, né? Sim. Então, eu acho que falta a oferta. Mais pessoas oferecendo, mais pessoas falando com as famílias, orientando e ajudando a comprar o seguro que vai proteger realmente as famílias nos casos inesperados, não é? E como que você vê essa união, digamos assim, entre as associações e seguradoras para esse perfil crescer maior dentro do Brasil? Perfeito. Eu acho que é a grande oportunidade que o mercado brasileiro tem de ampliar a participação dos seguros, Sim. até quanto a participação no PIB nacional, né? É muito pequeno, né, ainda hoje. Nós somos um bebê ainda, né? Ainda somos um bebê, exatamente. E eu acho que essa união vai proporcionar, claro, um portfólio muito mais ampliado. A gente vai ter aí uma força de vendas e uma oferta muito mais ampla para todos os cantos do país. Eu acho muito importante. O mercado ganha muito com a regulamentação, com a entrada das associações, com a qualificação deste mercado, com a ampliação de soluções que atendam um público maior. Eu acho que hoje Perfeito. os seguros eles estão direcionados para um público que tem uma capacidade financeira maior. E as associações vêm aí com a missão de democratizar o seguro, levando a pessoas que muitas vezes não teriam condições de pagar, de contratar um seguro adequado, e agora com essa mudança de mercado, muita gente vai conseguir ter um seguro, como a gente fala, para chamar de seu. Perfeito. Queria te falar um pouquinho sobre a questão do corretor em si, porque do lado das associações temos os consultores. Perfeito. E existia sempre um embate entre que o corretor tiraria a oportunidade do consultor. Como que você vê isso como corretor, né? Como você vê isso e como que pode ser agregado para que todo mundo tenha espaço no mercado? Bom, são duas questões aí. Acho que a primeira não é uma concorrência. Eu acho que o mercado brasileiro é muito grande. Sim. E a quantidade de corretores que nós temos não é suficiente. Sim. Não é O suficiente. pessoal costuma muito falar que tá saturado. Num país do nosso tamanho, nunca vai estar quase nada saturado, né? Não. O mercado é muito amplo, tem poucos corretores, como eu acabei de falar. O problema do Brasil não é demanda, é oferta. Então, quanto mais pessoas a gente tiver no mercado ofertando, melhor. Sim. Agora, o que eu acho que vai ser importante é também, do lado dos consultores, a preparação, a profissionalização, o estudo, a qualificação. Como eu estava vendo agora a entrevista com o Esdras, ele falou muito bem, a qualificação vai fazer toda a diferença, né? E o consultor e o corretor, eles fazem o mesmo trabalho. Sim. O mesmo trabalho. Então eu acredito que é uma grande oportunidade para o consultor poder se qualificar e atuar nesse mercado de forma ainda mais qualitativa, né? Sim. Tendo acesso a um portfólio cada vez mais amplo
e assim criando novas oportunidades. Eu vejo que o mercado tem muito mesmo a ganhar com essa união dos corretores, com os consultores, em prol de todo o mercado, juntamente às seguradoras e às associações. É um momento, eu me sinto aqui privilegiado por participar dessa imersão, porque eu considero que é um marco para um novo momento desse mercado. Perfeito. E eu acho que daqui para frente o mercado de seguros e da proteção no Brasil deve ter um salto realmente significativo, principalmente com a entrada desses novos players e democratizando, mais uma vez, democratizando os seguros para toda a população brasileira. Perfeito.